Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo aqui do nosso Palmeiras. Palmeiras que vive um momento difícil com Abel Ferreira. Vamos ver o que o Fascani falou sobre esse momento do Palmeiras. Também tem o Alex Miller falando sobre essa fase péssima do Verdão. Verdão que enfrenta a equipe do Santos nesse final de semana, clássico importante. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Uma empresa que investe 700 milhões, 800 milhões, 1 bilhão em 2, 3 anos, essa empresa no mínimo está investindo para ter performance, para ter lucros, para ter do bom e do melhor, para ter os melhores funcionários, para ter um grande trabalho. Essa é a cobrança. Se você tem muito dinheiro é porque você está investindo, claro, para cada vez melhorar. E só no Palmeiras os investimentos estão, bumba, derrubando a performance da empresa e ninguém fala nada. Ninguém troca o diretor, ninguém troca o supervisor, ninguém troca a presidente, ninguém troca nada. Não troca nem o treinador, que é o principal que eu acho que tem que trocar, né, galera? Um spa de preguiçosos que tem no Palmeiras hoje. Um spa de gente que tá lá mascarando as verdades com esse monte de papagaiada que a gente tem ouvido pra lá e pra cá. Desviando o foco. São mestres em desviar foco das verdades. Só que comigo não. Comigo vocês não vão desviar foco porra nenhuma. Aqui eu vou falar de futebol, que é o que vocês precisam falar. Vocês não cobram tanto, né? Vocês não são os especialistas, porque a empresa... Por isso que nós estamos aqui e vocês estão aí, né? Por isso que eu sou treinador e você é jornalista. Pois bem, meu caro Abel Ferreira e agregados, vamos falar de futebol então. Vamos falar daquilo que vocês apresentam por aí agora. Não vamos falar de pontuação de campeonato, vamos falar de desempenho que leva ao resultado final do campeonato. Desempenho esse que é o mesmo de 24, terminou o ano sem ganhar nada. Esse é só um campeonato paulista, que à época foi vencido contra um time que estava na Série B, diga-se de passagem, o Santos. Isso é verdade, porque o Palmeiras só ganha o Paulistinho, como a negada fala, né? Como o pessoal fala. Mas futebol, que é bom jogar competições importantes como a própria Libertadores, vai ser difícil o Palmeiras ganhar uma Libertadores com esse futebolzinho pequeno que está jogando, né, galera? Vamos falar então de 2025, que você teve faca e queijo na mão, liderou o ano, que não sei o que, pipipi, e entregou tudo de bandeja pros dois rivais. Foi cacetado pelo Corinthians no Paulista, cacetado em Copa do Brasil, cacetado pelo Flamengo na Libertadores, cacetado no Brasileiro. Sabe por quê? Porque não jogaram nada. Porque vocês tinham esse mesmo desempenho. Vocês ganharam do time da Série B no Campeonato Paulista. Começa o Brasileiro somando pontinhos aqui e acolá. Legal. De uma forma extremamente duvidosa. Com o futebol que você fala, isso aí tá indo, mas não tá lá em algum momento. E pronto, começa a Libertadores com esse show de horror que a gente tem acompanhado. Porque muita gente estava vivendo de instabilidade. Cruzeiro, o Corinthians, o próprio Flamengo, né? Que começou o campeonato trocando treinador, numa salada bacana do caramba. Então... Galera, não é olhar para a grama do vizinho, mas vocês perceberam que depois que o Flamengo trocou de treinador, o time melhorou o futebol do Flamengo? E o Palmeiras? O que falta no Palmeiras, hein? Deixa essa pergunta para você. Aqueles que poderiam hoje talvez estar até à sua frente estavam numa situação complicada. Botafogo que tá caindo aos pedaços. Só que agora, quando todo mundo se reajeitar um pouquinho, principalmente Flamengo, Cruzeiro, e vocês vão enfrentá-los daqui a pouquinho. É aí que eu quero ver qual é que vai ser o desempenho com times que tem treinador. Que tem treinador. Times que tem trabalho acontecendo. Que a gente tem visto time jogar bola. O Cruzeiro ontem sofreu pra ganhar do Boca 1-0, mas jogou muito mais. O Boca sequer finalizou ontem no Mineirão. Cruzeiro tocando bola, ultrapassagem, Matheus Pereira, e vem Caio Jorge, e Gerson jogando bola. Futebol legal de acompanhar. Flamengo mesmo, apresenta o futebol que você fala, porra, né, que raiva, né, o torcedor do Palmeiras, pô, por que eu tenho que olhar pro Flamengo de novo jogando bola e o meu time que investiu tanto quanto os caras não joga 1% do que os caras jogam de bola?
que tem um jogo a menos e um confronto direto pra passar o Palmeiras na tabela. Aguardem. Aguardem. Com esse nível de futebol, aguardem. O Facicani tem toda a razão em ficar revoltado, porque com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando aí, com certeza não é jogar a toalha antes do jogo começar, né? Que não começou o jogo ainda, o Palmeiras não jogou com o Flamengo, mas vai ser difícil o Palmeiras vencer o Flamengo com essa bolinha aí, galera. É um nível de futebol que eu vou falar uma coisa pra vocês. O Palmeiras precisa de um Tadala futebolístico pra ver se esse time tem tesão em jogar futebol pra frente e pra cima. Que é um time broxa em campo. Broxante. Vê a atitude do Palmeiras em campo. Faz um gol. Pelo amor de Deus, não ataca. Ai, foi sem querer, eu fiz um gol sem querer, ai, me perdoa. Esse é o Palmeiras. Faz um gol, ai, me perdoa, pelo amor de Deus, desculpa, eu fiz um gol e você, não, vem. Uma coisa ridícula, A impotência em saber que ele continua a qualquer custo e não podemos fazer nada, é isso. E pior é ver torcedores cegos que apoiam esse cara. O que leva eles ainda a apoiar? Eu já não sei mais. O que leva, eu falo pra vocês, é não entender bulhufas de futebol. Eles torcem pra personagem. E o pior é que tem gente que xinga a gente nos vídeos, hein? Falando que a gente está sendo ingrato com o Abel Ferreira. Ninguém está sendo ingrato, mas o cara não está conseguindo fazer o time jogar, galera. Não torce pra clube. Ataque paralítico. E o Flaco não sai do meio de campo. O ataque do Palmeiras é inoperante. Sabe por quê? Porque o treinador do Palmeiras mata o ataque do Palmeiras. Porque o treinador do Palmeiras tem ojeriza a jogar bola. Ojeriza ao bom futebol. Ele tem ojeriza a simplicidade que exige esse esporte. Ele é insuportável hoje de acompanhar naquilo que ele tem de filosofia de futebol. Insuportável. Tá bom? Chama o Abel. É, galera, o Facicani sentou a lenha no Abel Ferreira, não poupou palavras, hein? Deitou a lenha no Abel Ferreira. E o Alex Miller também não abaixou a guarda pro Abel Ferreira. Vamos ver o que o Alex Miller está achando desse Palmeiras treinado pelo Abel Ferreira em 2026, galera. O que me chama a atenção quando o repórter pergunta, né, o motivo desse Palmeiras não estar jogando bem, e o Abel respondeu, e depois eu complemento. Então põe aí o Abel, Maurício, vamos ouvir o Abel Ferreira. Queria que você falasse o que você viu de dificuldades da equipe, se é que você viu essas dificuldades no segundo tempo, e sobre essa questão da efetividade. O Palmeiras é a maior sequência invicta na Série A nesse momento, mas em muitos desses jogos vencendo com vantagem mínima ou por um gol de diferença. Você acredita que nesse momento a efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Pelo amor de Deus, galera, é patética essa desculpa da Abel aí. O torcedor do Palmeiras já não aguenta mais ver esse técnico sempre achar alguma desculpa nesse futebolzinho pequeno do Palmeiras, né, galera? Falando baixinho. Então falta de descanso, né? Então, o repórter perguntou qual é o problema, um monte de coisa acontecendo, só o descanso. Então tá, Abel, então se é só o descanso o problema, por que você fez a sua primeira alteração no jogo ontem aos 34 do segundo tempo? Qual é o recado que você passa dando como justificativa para esse péssimo futebol o cansaço? E aí você faz a primeira... Qual é o sentido? Porque isso pra mim soa como uma incoerência muito grande. Você fala na coletiva que o principal motivo de o Palmeiras não jogar bem é o cansaço, e você faz a primeira substituição aos 34 do segundo tempo, o recado que você passa, na minha opinião, é que você olha pro lado e não confia no seu banco de reservas. Seu banco é uma porcaria. Prefere os titulares cansados. Que, aliás, boa parte desse banco de reservas porcaria, você que indicou ou aceitou, né? Então você também é autor dessa porcaria de banco de reservas que o Palmeiras tem. Rapaz, o Alex Miller não poupou palavras contra o Abel Ferreira, sentou a lei com razão, porque esse elenco do Palmeiras, a lei não fala que tudo tem que ter o aval do Abel? Ela só apenas assina o cheque? Não é ele que escolhe os jogadores?
Então como é que vem com desculpinha que é descanso? Por que mexeu no time já no finalzinho? Não dá pra entender, né, galera? É brincadeira. Ao contrário do que muitos ficam gritando por aí que o Palmeiras tem um excelente elenco. Qual é o excelente elenco quando você tem que mudar um jogo e você olha pro lado, vê um morto de um Felipe Anderson, vê um Maurício que não resolve nada, vê um Luigi que é uma porcaria de atacante, Jefté que tem alergia da bola, Kelvin que também morre quando tem a bola na frente, tem medo. Então assim, não tem alternativa no banco que você olhe hoje e fale, bom, agora o Palmeiras vai dar uma mexida no jogo, vai modificar a estrutura, taticamente vai ser diferente. Não vai. O Palmeiras não tem jogadores decisivos no banco de reservas. O Flamengo perdeu a Arrascaeta, que nós vamos falar daqui a pouco, mas pode ficar tranquilo, torcedor do Flamengo. Vai dar um jeito de o time continuar jogando bem. Agora com 5 pontos em 3 rodadas na Libertadores. É, galera, é verdade o que o Alex Miller falou ali, né? Palmeiras, e o problema é que o Palmeiras está contratando jogadores, né? Barbosa chegando, o Nino pode chegar também, mas não adianta, pode contratar até o Messi, o Cristiano Ronaldo, Mbappé, que com esse treinador não vai conseguir jogar. Vamos dar uma olhadinha agora no que o Pedro Marques falou aí sobre esse retrospecto do Palmeiras e patético. O Palmeiras vai ter que jogar para valer as últimas 3 rodadas para conseguir a classificação, e o próximo compromisso também é fora de casa pela Libertadores contra o Sporting Cristal, que é o líder do grupo F, o grupo do Palmeiras, e é de se pensar que se não fosse aquele milagre do Carlos Miguel no Allianz Parque contra o Sporting Cristal, o Palmeiras poderia estar hoje com 3 empates em 3 jogos. É um time que já estava vencendo ali no limite, apertado os seus jogos, muitas vezes enfrentando adversários limitados tecnicamente, e tá claro que esse Palmeiras poderia estar rendendo muito mais. O João Martins, auxiliar do Abel, disse no jogo passado que entre nota artística e resultado, ele prefere o resultado. Eu vi também o Andréas Pereira comentar que 1-0 ou 5-0, o que importa são os 3 pontos. E já que estão falando em resultado, que o que importa é resultado, que resultado esse time do Palmeiras conseguiu entregar nos últimos 2 anos? Foi para uma final de Libertadores, não deu um chute no gol. Jogou a toalha nas rodadas finais do Brasileirão. Aí ganhou o Campeonato Paulista nesse início de 26 e ganhou um Paulista lá em 24, o que é pouco. Com certeza, o Pedro Marques fez uma análise muito legal. É muito pouco para um time que investiu tanta grana, 700 milhões de reais para ganhar aí 2 paulistas nos últimos anos. É muito pouco mesmo. É uma vergonha, na verdade, no Palmeiras, né? É uma vergonha. Enquanto não mudar esse técnico aí, pode contratar quem for, que não vai para frente o time do Palmeiras, galera. O tamanho do investimento que foi feito em contratações, passando da casa do 1 bilhão, e são bons jogadores. Nós estamos falando de John Arias, Andréas Pereira, Flaco Lopes, Marlon Freitas. Só o Flamengo tem um elenco desse nível, com essa profundidade, ou melhor, na América do Sul. Só o Flamengo. E tem algumas coisas que precisam ser discutidas. Por que o Arias não joga pela direita, que é a posição dele? Por que o Alan, que está jogando pela direita, precisa se sacrificar tanto na marcação se o time já tem o Giai naquele corredor? E o Flaco Lopes, que está carregando demais a bola, e eu acho que essas conduções longas do argentino dão a sensação de um jogador que está tentando resolver sozinho. E quando isso acontece, normalmente é porque falta jogo coletivo. E tá faltando jogo coletivo nesse Palmeiras. O Abel falou do calendário na entrevista coletiva pós-jogo, mas será que realmente o calendário é o grande culpado pelo futebol do Palmeiras? Sobre o calendário, o Abel falou em cansaço, só que assim... É sempre assim, né? Sempre ele tem uma desculpa. Quando não é a arbitragem, é o calendário. Quando não é o calendário, é o excesso de jogos. Time cansado, gramado ruim, tá chovendo, tá frio. É complicado. Na verdade, o Abel não admite que ele não consegue fazer o time jogar, galera. Jogadores escalados em posições incorretas. E aí vai, né? E aí vai. Os últimos 5 jogos do Palmeiras foram em São Paulo. Das 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, em 8, o Palmeiras não saiu de São Paulo. Copa do Brasil, o Palmeiras jogou no Allianz. Agora vai jogar de novo em casa com o Santos. E das últimas vezes que essa comissão técnica do Abel teve um intervalo grande de um jogo para o outro, o Palmeiras voltou jogando exatamente a mesma coisa. Em 24 e 25, nós tivemos datas FIFA em setembro, outubro e novembro.
O Palmeiras teve basicamente 10 dias, em alguns casos 2 semanas, nesses meses de setembro, outubro e novembro de 24 e 25. E aí, quando a gente fala desses meses também, estamos falando de uma reta decisiva da temporada do futebol brasileiro, e o time sempre voltou da data FIFA jogando o mesmo futebol. O Pedro Marques destacou uma coisa que é verdade. O Palmeiras, sempre quando tem data FIFA, que o Palmeiras tem tempo de descansar um pouco, vocês perceberam que o Palmeiras volta pior ainda? Eu fico preocupado quando o Palmeiras está jogando um futebol bom, vamos dizer assim, legal, que faz tempo que a gente não vê, né? Mas geralmente quando o Palmeiras consegue demonstrar um bom futebol, quando tem essas paradas de data FIFA, o Palmeiras volta morto. Vocês já perceberam isso? E agora pior ainda, né? E aí saiu no UOL que a comissão do Palmeiras fez um levantamento dos dias de descanso, comparando com os principais competidores, com o Flamengo, com os times que jogam as 3 competições. E que o Palmeiras, na sequência recente, teve 2 dias de descanso entre um jogo e outro. E foi feito ali um pequeno recorte de 5 jogos. Agora, faltando 10 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, eu estava dando uma olhada, o Flamengo vai ter 4 períodos com descanso de 3 dias e o Palmeiras vai ter 3. E nessa sequência do Flamengo, são 4 jogos do Flamengo fora. Eu tava vendo que o Flamengo joga na Colômbia, joga em Porto Alegre contra o Grêmio, em Salvador contra o Vitória e Curitiba contra o Atlético Paranaense. Então essa questão do calendário, ela é interessante porque assim, a gente também tem que falar aqui, as datas do estadual foram reduzidas, tem data FIFA pra caramba no calendário, jogo de futebol hoje, você pode fazer 5 substituições, o técnico pode mudar meio time se ele quiser, e o Abel foi mexer no time do Palmeiras na reta final do jogo, sei não, parece não confiar muito no banco que ele tem, nas opções que ele tem. E agora tem até parada para hidratação no primeiro e no segundo tempo. Fora que os jogadores de hoje viajam de voo fretado, antes tinha que pegar um voo de carreira, tinha que ficar esperando no aeroporto. Hoje os caras têm uma mordomia, várias regalias, né, galera? E tem tudo do bom e do melhor. Mas futebol que é bom, eles não demonstram dentro de campo. Porque Felipe Anderson, Jefité, Luigi, Kelvin, esses caras têm que sumir do Palmeiras, galera. O Palmeiras tem que fazer negócio pra ontem com esses caras aí. E outra coisa, tem que mandar o técnico embora também. Tem que trocar de técnico. Já deu. Chega de Abel Ferreira no Palmeiras. Já é só voo fretado. E os jogadores técnicos também tem isso. Essas pessoas do meio do futebol estão ganhando cada vez mais dinheiro. E para poder pagar essa conta, os times precisam jogar. Então esse é um debate bem interessante, entrei até em outro aspecto aqui, até porque o debate é outro, né? Não é sobre o calendário em si. Eu acho que o futebol do Palmeiras hoje passa por escolha, passa por comportamento do time, pela postura desse Palmeiras, por que o Palmeiras chama o adversário em vez de controlar o jogo, e uma hora a conta chega. E chegou nesse jogo da Libertadores. Galera, é isso aí. Vários comentaristas falando, vários jornalistas criticando o Abel com razão, na minha opinião. Não sei se você concorda ou não, discorda, deixa seu comentário no vídeo aí. Porque uma coisa eu digo pra vocês, a casa caiu de vez lá no Palmeiras. Tá feia a coisa no Palmeiras, né? Isso é nítido. O Palmeiras não apresenta bom futebol, time covarde, faz 1-0, se fecha, dá até nojo de ver, assistir o jogo do Palmeiras. Eu, sem clubismo algum, posso dizer pra vocês que eu prefiro assistir o jogo do Flamengo do que assistir o meu Palmeiras. Eu sou palmeirense roxo, mas temos que ser realistas e deixar o clubismo de lado. Quem que tá jogando mais bola? Qualquer time aí, galera, tem mais vontade de jogar que o Palmeiras, galera. Até o próprio Mirassol, modesto time do Mirassol, que este ano está fazendo uma grande campanha no Brasileirão, né? Mas o Mirassol pelo menos tenta alguma coisa, né? O Mirassol pelo menos tenta jogar bola. E o Palmeiras, esses caras aí, o time que tem, o time do Palmeiras é um time bom, não é um time ruim no papel. John Arias, Andrés Pereira, Marlon Freitas, bons jogadores, né, galera? E por que o Palmeiras não joga? Galera, chega de tampar o sol com a peneira. Tantos jogadores que saíram do Palmeiras que a gente achava que era só eles os problemas, né? O Rony do Palmeiras, não achava que o Palmeiras não ganhava nada porque o Rony perdia muito gol, porque o Zé Rafael já não conseguia jogar. Vários, entretantos, jogadores do Palmeiras que saíram do Palmeiras que a gente achava que só eles eram os problemas. Mas agora, quando chegou, como o Pedro Marques falou ali, será que não é o treinador, galera? Será que não tá na hora do Palmeiras buscar novos ares e trazer um técnico que realmente faça esse time jogar?
como eu falei, não é que devemos olhar para a grama do vizinho, mas é só olhar a realidade. O Flamengo, com o elenco que tem, o técnico não estava conseguindo fazer a equipe jogar. O Felipe Luiz não estava conseguindo fazer o Flamengo jogar. O que aconteceu? Os caras mudaram de técnico, viraram a chave e agora estão jogando bola. Será que o Palmeiras não deveria pensar nisso? O problema é que ninguém vai fazer nada, né? Enquanto a Leila estiver lá, vamos ter que aturar o Abel e infelizmente vamos ter que se contentar com apenas os vices, né? Isso se o Palmeiras for vice da Libertadores, porque do jeito que tá jogando é preocupante. Somos líder do Campeonato Brasileiro, é verdade, Palmeiras líder do campeonato, mas para mim essa liderança tem prazo de validade. Por quê? Porque o futebol apresentado dentro de campo não faz o Palmeiras merecer a liderança. E a qualquer momento, assim que pegar um Flamengo aí, um time mais organizado, o Palmeiras vai se dar mal em breve. Pode ter certeza disso. Ou o Palmeiras muda a forma de jogar, o Abel para com essas teimosias dele, escalar jogadores na posição errada. Ó, o Alan. O Alan é secretário do GI. Por que não coloca o cara do lado esquerdo? Coloca o garoto do lado esquerdo, coloca o Ares do lado direito. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, por que o Abel faz isso? Sabota o talento dos caras. É brincadeira, né, galera? É brincadeira, mas deixa aí a sua opinião. O que vocês estão achando desse Palmeiras do Abel Ferreira? Será que o Palmeiras vai vencer o Santos? Já pensou se perde pro Santos aí esse jogo, esse clássico? Aí a coisa vai ficar mais feia pro Abel. A pressão da torcida vai aumentar. Mas como eu disse, a Leila não vai fazer nada, né? Vai continuar passando pano para o Abel Ferreira. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!